Leitura da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 ao 22. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vós tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra de Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Janaúba, da 20ª legislatura, em 10 de fevereiro de 2021. Sob a presidência do vereador Ramon Alexandre Araújo, às 18h10, compareceram os vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Gerson do Espírito Santo de Souza, Islane da Silva Pedro, José Tarcísio Mendes, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir dos Santos Silva e Willis Carlos Lopes. Ausentes: Bruno Henrique Oliveira Mendes, Derlan Miranda dos Reis, Elismárcio Borges Ferreira, Hugo Leonardo Dias Caires, João Pereira da Silva e Leobino Antunes de Bem. O senhor presidente, após a chamada, verificou que a lista de comparecimento registra a existência de número regimental. Declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus e em nome do povo janaubense, iniciou os trabalhos. O senhor presidente passou para a primeira parte da reunião, foi feita a leitura bíblica e da ata da reunião anterior, que foi aprovada com ressalvas da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira sobre a palavra regime, a ser substituída pela palavra regimento, e do primeiro secretário sobre a palavra deliberativa. Logo depois, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências, quando foi informado que não havia correspondências. Passando para a segunda parte da reunião, que compreendeu discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 003/2021, dispõe sobre a antecipação de indenização das vítimas do CEMEI Gente Inocente, nos termos do TAC celebrado com o Ministério Público de Minas Gerais, e da outras providências de autoria, de outras correspondências de autoria do Poder Executivo Municipal. Lido o projeto e os pareceres que o acompanhavam, foi a proposição discutida e votada em primeiro turno, aprovada por unanimidade. O senhor presidente explanou acerca da necessidade de celeridade no processo de votação e colocou em votação sobre a possibilidade de votação no segundo turno e redação final do mesmo projeto de lei número 003/2021, o que foi aprovado por unanimidade. Prosseguiu-se para a votação em segundo turno. O presidente colocou o projeto em discussão e votação em segundo turno, que foi aprovado por unanimidade. Foi feita a leitura da redação final. Passou-se para a discussão e votação em turno único do projeto de lei número 002/2021, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 732 mil no orçamento vigente de 2021 e as dotações orçamentárias que especificam e alteram a Lei Municipal número 2245, de 28 de dezembro de 2017, que institui o Plano Plurianual do município de Janaúba para o período de 2018 a 2021, e a Lei Municipal de número 2419, de 31 de dezembro de 2020, com fundamento no artigo 43 da Lei 4320 de 1964 e no artigo 167, inciso 6º, da Constituição Federal e da outras
de outras correspondências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de resolução número 001/2021 dispõe sobre a correção dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Janaúba, de autoria da mesa diretora. Feitas as considerações em sede de discussão, foram colocados em votação o projeto de lei 002/2021 e projeto de resolução número 001/2021. Foram aprovados em turno único por unanimidade. Foram feitas as leituras das redações finais dos projetos. O senhor secretário fez a chamada, respondendo os vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Gesso do Espírito Santo de Souza, Islane da Silva Pedro, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Gerson do Espírito Santo de Souza, Islane da Silva Pedro, José Tarcísio Mendes, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir dos Santos Silva e o Íris Carlos Lopes. O senhor presidente encerrou a reunião às 19 horas, convocando os vereadores para a ordinária deliberativa no dia 15 de fevereiro de 2021, às 18 horas. Assim, eu, Almir Dias Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. A ata está em discussão. Só lembrando, não é nenhuma ressalva, é aos colegas que não vieram na extraordinária, foi votada em primeiro e segundo turno aí a questão do recurso destinado às vítimas da creche. Presidente, boa noite a todos. Só para dizer mesmo que eu e os colegas estavam em viagem, a trabalho, e parabenizar todos vocês que estavam presentes, para a votação que teve aí do projeto. E é só isso mesmo, presidente. Obrigado. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Não há correspondências. Eu solicito ao senhor secretário que seja realizada a leitura das proposições sem discussão. Câmara Municipal de Janaúba, projeto de lei número 004/2021. Autoria: vereador João Pereira da Silva. Ementa: altera a lei municipal número 2315, de 29 de maio de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, terceirizados, responsabilidade solidária, nos atendimentos que implicam em abertura de valas nas ruas e logradouros públicos de Janaúba, e dá outras providências. Projeto de resolução número 003/2021. Autoria: Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Janaúba referente ao exercício financeiro de 2015. Dando continuidade, passaremos para a discussão e votação de proposições em primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei 001/2021, bem como dos pareceres que o acompanham. Projeto de lei 00/2021. 001/2021. Autoria: vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Declara de utilidade pública deste município a Associação Única de Povos e Comunidades Tradicionais Grutubanas, natos e seus descendentes do município de Janaúba, e dá outras providências.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 001/2021. Relatório. De autoria da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira, a proposição em tela visa declarar de utilidade pública deste município a Associação Única de Povos e Comunidades Tradicionais Grutubanos Natos e seus descendentes, do município de Janaúba, e da outras providências. Em atendimento ao artigo 98 do regimento interno desta Casa, veio o mesmo para análise. Fundamentação. O projeto de lei tem a finalidade de declarar de utilidade pública deste município a Associação Única de Povos e Comunidades Tradicionais Grutubanas Natos e seus descendentes, do município de Janaúba. Ainda pretende revogar a Lei 2322, de 2 de julho de 2019, que declara a utilidade pública da mesma associação, entretanto sem a expressão povos, que compõe o nome da referida instituição, o que faz perder a eficácia de tal norma jurídica. A assessoria jurídica desta Casa Legislativa analisou os aspectos legais e opinou pela constitucionalidade e legalidade do projeto, destacando que a documentação acostada ao projeto demonstra que todos os requisitos exigidos pela Lei Estadual número 12.972, de 98, conjunto com a Lei Municipal número 897/93, foram cumpridos. No que concerne à iniciativa, a proposição ampara-se no artigo 64, caput da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 154, inciso 2 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade e pela legalidade do projeto de lei número 001/2021, Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2021. Integrantes: José Tarcísio Mendes, presidente; Derlan Miranda dos Reis, relator; Leubino Antunes de Bem, membro. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 001/2021. Relatório. De autoria da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira, a proposição em tela visa declarar de utilidade pública deste município a Associação Única de Povos e Comunidades Tradicionais Grutubanas Natos e seus descendentes, do município de Janaúba, e da outras providências. É de competência desta comissão exará para parecer sobre esta matéria. Por isto, veio a esta comissão para tal finalidade, baseando-se nos princípios do regimento interno desta Casa. Fundamentação. A presente proposição se faz necessária, vez que trata-se de uma associação fundada em 23 de 8 de 2015, sem fins lucrativos, com sede no município de Janaúba, e tem como objetivo promover a união e a solidariedade das comunidades tradicionais grutubanas, urbanas e rurais inseridas no município de Janaúba. Após o exame preliminar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu pela legalidade da matéria, esta comissão se coloca favorável à sua aprovação. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 001/2021, Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2021. Valdeir dos Santos Silva, relator; Uíris Carlos Lopes, presidente; Elismárcio Borges Ferreira, membro. Uma parte, senhor presidente. O projeto de lei 001 está em discussão. Palavra, vereadora Carmelina. Boa noite a todos, público que nos assistem, nossos caros colegas, senhores vereadores, vereadora Islane. A justificativa de tal lei ser revogada, né? Ela já tinha passado por esta Câmara, porém faltou apenas uma palavra na lei, né? Que é o nome completo da associação. Por isso teve a necessidade dela ser revogada e entrar de novo nesta Casa para ser aprovada.
E a justificativa da criação dessa associação, para quem não conhece, foi um levantamento que nós fizemos, né? Fizemos um estudo de campo e chegamos à conclusão que esses gorotubanos negros que fundaram essa cidade chegaram aqui por volta até mesmo de 1880, até mesmo antes da escravidão, da libertação dos escravos, né? Isso com documentos. Hoje eu tenho documentos em mão de das pessoas mais velhas dessa cidade, que foi Cândido Medeiros da Costa, e esses indícios apontam que ele viveu aqui em Janaúba por volta de 1880. E chegamos à conclusão dos quilombos que tiveram aqui, que foi ali no mercado municipal, naquelas proximidades, e no bairro Padre Eustáquio, ali nas proximidades da Praça do Skate. Então, fez-se necessário da gente criar, organizar, né, para ter nosso marco histórico da cidade, que Janaúba foi uma cidade histórica, né, fundada pelos negros, baseada em estudos, né, mas estudo de campos também e documentos. Então, é uma associação quilombola, reconhecida pela Fundação Palmares, ela é reconhecida nacionalmente. Então, está aí, a associação já está criada, né, registrada, tanto na cidade local como a nível territorial, né? E estão convidados aí todos os gorotubanos negros, descendentes, né, que quiserem associar e fazer parte, está aí o convite. No mais, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Poderes usar, vereador Valdeir. Boa noite a todos presentes, boa noite público que nos assiste, o televisível e o público presente aqui hoje. Obrigado. Carmelina, eu quero parabenizar a associação, né, essa associação, e você como na época presidente, né, presidenta, e eu tenho aqui o estatuto, né, e o projeto da associação, e pude ver que é uma associação bacana, né, dentro aqui da onde fala do que deve e que não deve, eu vi que é uma associação muito séria e que realmente, quem não conhece, vale a pena conhecer. Você citou aí o nome do seu Cândido Medeiros da Costa. Você levantou estudos que ele viveu aqui até os anos de 1900. Por volta de 1880. 880. Isso. Por quê? Porque meu avô, posso? O senhor me permite a justificativa? Deixa eu só concluir minha pergunta, que aí a senhora já... Como você falou, a senhora falou que ele morou nas intermediações do bairro... No centro. Centro e também teve outros quilombos aqui nessas mediações do Padre Eustáquio, né? Eu vi aqui o Medeiros. A senhora sabe se nessa geografia de familiar aí, se tem alguma família que vem descendência desse Cândido Medeiro? Sim. Que a gente conhece? Meu avô era neto dele. Meu avô nasceu em 1906, o pai da minha mãe, Cipriano Caetano de Souza. Tá bem explicado, então. É da família, então. Isso. Parabéns aí. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também à Comissão de Legislação e Justiça, né, pelo parecer, e a todos os colegas, né, que aqui se encontram. Se caso vocês aprovarem, né, nós ficaremos agradecidos, e se não, estamos aí para esclarecer quaisquer dúvidas. Muito bem. Mais algum pronunciamento? Parabenizar a colega Carmelina, ela que é essa militante, essa guerreira na área dos povos quilombos aqui. São atitudes como essa, Carmelina, que não deixa a nossa história morrer ao longo do tempo, ao longo dos anos. Nós precisamos passar isso para as nossas gerações futuras, e são projetos como este seu, transformando uma associação dessa em utilidade pública, que vai deixar a história se fazendo aqui na nossa cidade. Nós iremos passar, e daqui anos e anos terão novos vereadores para falar ainda mais sobre essa questão dos povos quilombola, que são verdadeiramente os pais da cidade de Janaúba. E lembrando aos colegas que toda
toda associação hoje, para ela receber recursos, fazer convênios ou algo dessa natureza, ela precisa de ter um título de utilidade pública. Na cidade é a Câmara Municipal, no estado da Assembleia Legislativa e no governo federal a Câmara dos Deputados Federais. Então, quando tiver uma associação como essa, vai ser aqui, eu acredito que tem tudo para ser aprovado, depois, posteriormente, leve aos deputados, Carmelina, para que possa também fazer o pedido de utilidade pública do Estado e do governo federal. Obrigada. O projeto de lei 001 e seus pareceres estão em votação em primeiro turno. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado. Dando continuidade à nossa reunião, eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 037 de 2021. O vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, que seja providenciada a viabilização de recursos para instalação da academia ao ar livre na Praça das Casas Populares. Autoria do vereador Leobino Antunes de Bem. Requerimento 038/2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Requeiro ao senhor prefeito José Aparecido Mendes Santos que seja solicitado ao secretário de Saúde, o senhor Elvésio Campos de Albuquerque, juntamente com o comitê da Covid-19, que torne prioridade a imunização de todos os professores das redes de ensino público e privada, considerando a gravidade da pandemia do Covid-19, que coloca em risco a vida e a saúde de todos os profissionais de educação, por desenvolver funções com grande número de pessoas, muitas delas crianças, que, via de regra, contraem a doença de modo assintomático e a transmitem silenciosamente. Há que se considerar, a princípio, a necessidade de imunização em primeira fase e de modo prioritário de todos os servidores da educação, principalmente aqueles que atuam diretamente com alunos. Não há meios de retorno de qualquer atividade presencial, mesmo que parcialmente e de forma gradativa, sem que todos os profissionais estejam completamente imunes ao novo coronavírus. Tal medida se mostra coerente não apenas com as providências que vêm sendo adotadas pelo poder público no âmbito do Estado, mas também por todo o país, com alto contágio pelo Covid-19, como a Alemanha, que busca imunizar prioritariamente os profissionais de saúde, bombeiros, policiais, professores e educadores. Requerimento 039/2021. Autoria do vereador Hugo Leonardo Dias Cares. O vereador que subscreve vem, após ouvido o plenário, na forma regimental, requerer o envio de ofício ao secretário municipal de saúde, o senhor Elvésio Campos de Albuquerque, solicitando a readequação do horário de atendimento psicológico nas unidades básicas de saúde Erlinda Silveira e Clair Alves para as 40 horas semanais, haja visto o agravamento da demanda deste serviço devido à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, a unidade básica de saúde Erlinda Silveira é composta por 3 equipes que são responsáveis pelo atendimento psicológico de mais de 300 pacientes e tem uma demanda reprimida de 63 encaminhamentos apenas no ano de 2020, sendo a maioria casos de urgência. Já a unidade básica de saúde Clair Alves conta somente com uma equipe multiprofissional e tem 45 encaminhamentos reprimidos relativos ao ano de 2020. Ocorre que os horários de atendimento psicológico nas referidas unidades foram reduzidos para 4 horas diárias e 20 horas semanais, não sendo suficiente para atender a lista de pacientes que teve seu número triplicado em razão dos efeitos psicológicos ocasionados pela pandemia do Covid-19 na cidade de Janaúba.
tendo em vista que, durante a pandemia, as demandas aumentaram de forma significativa, a carga horária reduzida dificultou ainda mais o atendimento dos inúmeros encaminhamentos direcionados diariamente. Na maioria dos casos, o quadro clínico dos pacientes encontra-se agravado por sinais de depressão grave, tentativas de suicídio, ideações suicidas e transtorno de ansiedade generalizada. Há hoje uma desproporção, pois a redução dos horários de atendimento aumentou a sobrecarga de trabalho e a necessidade de ampliação dos agendamentos para consultas psicológicas à população. Portanto, o retorno da carga horária para 40 horas semanais é de fundamental importância e urgência para atendimento adequado e eficaz aos pacientes, principalmente nesse momento excepcional. Requerimento 040 de 2021, de autoria da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. A vereadora que este subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício ao coordenador da UGEM, o senhor Wilson Medeiros da Silva, solicitando que seja realizada vistoria no transformador do bairro Santa Terezinha, já que a população moradora tem recorrentemente reclamado da iluminação fraca e possivelmente seja a potência do aparelho transformador que não foi adaptado para o aumento da população. Segundo, extensão de rede elétrica com melhoria da iluminação pública na rua Marcelino Siqueira, após o frigorífico Minerva, no bairro Santa Terezinha. 3. Extensão de rede elétrica com melhoria da iluminação pública na Estrada Velha do bairro Santa Terezinha. Requerimento 041 de 2021, de autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro. O vereador que a este subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício à mineradora Ligold Mining, que está funcionando de Riacho dos Machados, requerendo informações daquela empresa se há nos projetos a contemplação do alteamento da barragem de rejeitos, em observância ao aumento dos rejeitos pelo funcionamento pleno da mineradora, bem como pelo volume elevado de água pluvial, o que pode fazer com que a barragem seja rompida, espalhando o rejeito que é altamente tóxico à saúde e que pode alcançar a bacia do rio Gurutuba. Requerimento 042, 2021, de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. O vereador que este subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício ao GEM, senhor Wilson Medeiros da Silva, solicitando que seja, primeiro, realizada extensão de rede com colocação de postes na rua Rodolfo Soares de Oliveira, principalmente em frente à numeração 197, no bairro São Vicente. Segundo, colocação de poste de iluminação na rua José Alencar, na esquina com rua F, localizadas no bairro Ribeirão do Ouro. Requerimento 043, 2021, de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. O vereador que este subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, solicitando que seja providenciada a colocação de transformador na rua Rodolfo Soares de Oliveira, localizada no bairro São Vicente, para melhor solução dos problemas realizados à energia elétrica dos moradores da referida via. Requerimento 044 de 2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. O vereador que subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício ao senhor Fábio Frederico Oliveira Souza, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, solicitando o encaminhamento a essa casa, cópias do regimento interno e das atas de posse de todas as diretorias do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Janaúba. Requerimento 045 de 2021, de autoria deste secretário. O vereador que subscreve vem na forma regimental
com base no parágrafo 5º do artigo 215 do Regimento Interno e suas alterações, requer a Vossa Excelência que seja encaminhada moção com voto de aplauso para o 51º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em Janaúba, na pessoa do seu comandante, o Tenente Coronel Nilton Gonçalves. A Polícia Militar realiza trabalho excelente no município de Janaúba e região e merece a homenagem, o aplauso pela exímia atuação, principalmente em decorrência da redução do índice de crimes violentos acontecidos com relação ao mesmo período do ano passado e pelo brilhante serviço prestado a toda a comunidade no transcurso da pandemia do Covid-19, porque ainda estamos passando. Requerimento 046/2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. O vereador que subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício ao coordenador da UGEM, o senhor Wilson Medeiros da Silva, solicitando informações de quando será realizada a extensão de rede da rua Ilza Leles, no bairro Vila Isaías Pereira. Requerimento 047/2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. O vereador subscrito requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Paulo Oliveira Jesus, chefe do cartório eleitoral, solicitando que faça um levantamento junto ao IBGE, Secretaria de Promoção Social e Secretaria de Saúde das pessoas com deficiências, bem como pessoas que por algum motivo estão com as condições motoras comprometidas. O intuito da solicitação é assegurar os direitos das pessoas, a acessibilidade, uma vez que toda pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida tem os seus direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde e demais legislações federais, estaduais e municipais. Apesar disso, ainda há diversas dificuldades para a sua garantia efetiva, o que torna o engajamento da sociedade fundamental para a eliminação de barreiras e forma de discriminação. Os requerimentos estão em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Podeis usar. Tem um requerimento de minha autoria aí, senhor presidente. É o requerimento número 041. O que me fez estar enviando esse requerimento com a aprovação dos nobres colegas. O ano passado enviei um ofício àquela mineradora pedindo a eles o cumprimento de um TAC que foi firmado em Belo Horizonte, em Montes Claros, com o Ministério Público, curador do meio ambiente. E eles não responderam esse requerimento, que era o plano de ação de emergência para a nossa barragem do Bico da Pedra, que foi acordado naquela época e até hoje não foi apresentado pela mineradora. Então, nós estamos diante de uma pandemia que todos estão voltados principalmente só para a pandemia. E, às vezes, a gente esquece de alguns outros problemas existentes, mudando o foco completamente, que é pertinente, né, a questão do Covid, mas não podemos esquecer de estar cobrando aí a segurança da nossa barragem. E até hoje eles não responderam. Nós estamos com a mineradora em pleno funcionamento, tem um alteamento de quase 2 metros, que estava previsto para jusante, para montante da barragem, que nós não sabemos se foi realizado, e também esse plano de ação. Por isso, essa minha preocupação. Nós tivemos aqui uma enchente bem acentuada no Rio Gurutuba, que trouxe um volume bastante expressivo para a nossa barragem, graças a Deus, mas se isso estiver acontecendo na mineradora sem segurança, pode ser um transtorno, um caos aqui para a nossa barragem, principalmente para o uso da água da barragem para nós, seres humanos. Então, nós queremos essa resposta o mais rápido possível, porque estamos num período chuvoso. Só a parte aí, nobre colega. Podeis usar, nobre colega. Eu quero parabenizar a preocupação do nobre colega, uma vez que essa casa eu tive o prazer também de estar presente
naquele local, na mineradora, e algo que muito nos preocupa. Essa última enchente que teve aí do Rio Gurutuba, onde foram mais de quase 200 milímetros d'água chovido nessas últimas semanas, e uma das maiores cheias do rio no decorrer desses 10 anos, 15 anos, né, para quem vem acompanhando. E eu me lembrei dessa mineradora, a preocupação, porque com o nível da água do rio, automaticamente também sobe o nível do rejeito da barragem. E quando a gente esteve lá, essa casa teve, né, uns anos atrás, na preocupação disso, e não tivemos resposta realmente. Talvez agora a gente venha ter uma resposta. Parabéns, o nobre colega, muito bem lembrado, e a gente não pode deixar o foco, né? A gente fica voltado só no Covid, e sabendo também de algo de grande importância para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Só lembrando, senhor presidente, que eu até tentei marcar uma visita em loco com a Comissão de Meio Ambiente, mas o que fiquei sabendo é que agora, no período da pandemia, nós teríamos que estar todos vacinados, né, com o teste do Covid, para poder adentrar na mineradora. Então, dificulta por causa da pandemia, mas não podemos descuidar, né, da segurança da mineradora com relação à nossa barragem. Vereador Hugo. Boa noite a todos, boa noite, presidente, demais colegas, público presente em casa. Eu quero falar sobre o requerimento, encaminhar para o secretário de Saúde, doutor Elvésio Campos, solicitando a readequação dos horários de atendimento dos psicólogos nas unidades de saúde Erlinda Silveira e Clari Alves. Né? Lembrando que as famílias estão sofrendo por não ter um atendimento psicológico, porque as psicólogas não conseguem atender o público que está procurando atenção primária nesse exato momento. Então, quero encaminhar e que aumente essa carga horária que tanto necessita para atender principalmente o Padre Eustáquio, o Cerâmica, o Esplanada, que as famílias precisam sim ser assistidas. Muito obrigado, presidente. Palavra, presidente. Vereador Hugo, vereador Bruno. Presidente, sobre o requerimento aí 042, sobre a colocação de um poste, uma luminária na Rua José Alencar. Eu fico triste de falar isso aqui, porque eu estou vendo as demandas dos novos colegas aí sobre iluminação pública. O povo paga, mas isso não é de graça, não. Né? A CEMIG mesmo tem um requerimento aqui, ó, que eu fiz, na Rua Rodolfo Soares de Oliveira, precisa de um transformador. O pessoal sofre para construir uma casa e não tem condição de ter uma energia. Isso é sofrimento. E nós, como vereador, o povo cobra da gente. O papel nosso é cobrar. E essa Rua José Alencar aqui, ela é no bairro Ribeirão do Ouro. Ela tem iluminação, só que ela fica faltando um poste. Já tem mais de 10 anos o pedido para essa colocação desse poste. É triste, muito triste. O povo fica no escuro, paga um absurdo de iluminação pública do município e até hoje colocou. Obrigado, presidente. Secretário, tem mais alguém? Tem um requerimento meu aí, eu não sei, com relação a uma proposta de projeto de lei ao prefeito para a criação para a legalização do chacreamento. Requerimento? Não. Tem esse requerimento. Hã? Teve um na última reunião. Não, estava tudo pronto, não sei porque não entrou aí. Tá Não sei. Mais alguém? Comenta. Senhor presidente, Sim. eu protocolei na secretaria desta Casa Legislativa o requerimento 045/2021. Eu vou naquela vertente do vereador Dauri. Mesmo durante a pandemia, né, a Polícia Militar de Minas Gerais, aqui o 51º Batalhão, ele não furtou da sua missão definida, né, pela Constituição Federal. E com relação ao período deste ano, 2021, com o mesmo período do ano passado, durante a pandemia, houve uma redução criminal de 23%. Então, né, a gente estou encaminhando aqui esse ofício para que seja encaminhado aí, né, ao comandante do 51º Batalhão
Em nome do comandante, a gente estende até a tropa da região da Serra Geral, aí essa moção de aplauso, reconhecendo essa redução criminal e reconhecendo também, né, a proatividade e a atividade desempenhada com muito afinco durante aí esse período de pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Não passa, senhor presidente. Vereadora Carmelina. Só para discorrer sobre os requerimentos lá sobre a iluminação do bairro Santa Terezinha, a reclamação dos moradores é que está sendo um bairro esquecido, né? Está sendo um bairro crítico, a iluminação fraca, as casas aumentaram, né? A demanda aumentou, a população cresceu, e segundo eles, parece que nunca foi trocado esse transformador, né? Então, assim, não sei, né? Segundo o colega, é da competência da CEMIG, mas que se for da competência da CEMIG, que seja, né, enviado um técnico e tomar as medidas possíveis. E a reclamação também é a respeito da outra estrada velha também, que é a mesma situação, foi esse outro requerimento. E redução também de velocidade, ali próximo à igreja de Santa Terezinha. Se os motoqueiros passam lá, né, faz aquela curva próxima ao bairro de Juarez, com muita velocidade. Então, a população solicita também que seja feito, né, esse trabalho de um redutor de velocidade. No mais, muito obrigada. Só tem mais uma leitura de um requerimento que o colega Dauri lembrou aqui. Podeis fazer. Sim, é o requerimento 048/2021, autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro. O vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado o anteprojeto a seguir, que dispõe sobre o parcelamento do solo para o chacreamento de sítios de recreio no município de Janaúba e da outras providências para estudo de viabilidade a ser proposto nesta Casa de Leis, por autoria do Poder Executivo. Gostaria de fazer um comentário, senhor Encaminhado presidente. para quem aí? Só para... Prefeito. Eu acho que leu. Foi o prefeito aí que está aí? Acho que leu, né? Viabilizar Não, a ser encaminhamento. encaminhado, a serem propostos nessa Casa de Leis por autoria do Poder Executivo. Não, é só encaminhamento para quem que é aí que eu Está acho... encaminhado aqui, é o presidente da Câmara. Não, não é o presidente da Câmara, é o prefeito. Tá. O presente requerimento será encaminhado ao prefeito municipal de Janaúba. Isso. Gostaria de fazer um comentário, senhor presidente. Podeis fazer. Esse requerimento 048, desde a gestão passada, que a gente vem debatendo com relação a esse pedido ao Executivo que faça a legalização desse projeto de lei para resolver o problema do chacreamento. Hoje nós temos chacreamento praticamente em todos os distritos e redondezas da cidade. Nós temos chacreamento no Jataí, nós temos chacreamento no Jatobá, em torno da barragem praticamente. Jacarezinho, Pedra Preta, Poção Santa Cruz, e estão todos irregulares, e tem crescido bastante esse tipo de empreendimento em Janaúba, porém irregular. Olha o tamanho do problema que nós vamos ter futuramente se não legalizar. E se legalizar, melhora o crescimento do município, economicamente é viável. Então está na hora do Executivo assumir a postura a responsabilidade de legalizar isso junto aos proprietários desse imóvel, para que Janaúba desenvolva de uma maneira correta. E vejam vocês que tem chacreamento de todos os tipos aí. Então, se tiver na lei, vai ser o que está na lei. Então, regulariza o que está aí hoje, que foi colocado sem lei, e daqui para frente vai ter que acompanhar a lei. É só, senhor presidente. Vereador Tarcísio. Boa noite a todos. Na reunião passada eu já tinha puxado esse assunto, né? Fiz um requerimento pedindo essa... E o vereador Adauri já está adiantado, fez um anteprojeto. A questão que eu estou na dúvida é o seguinte: nós estamos votando requerimento e mandando um anteprojeto, não é isso? Só que nenhum dos vereadores tem conhecimento desse anteprojeto. De repente tem alguma coisa que no anteprojeto que a gente pode ou melhorar ou não concordar.
Porque está votando, está mandando, como se a casa estivesse mandando o anteprojeto. Mas nós não temos conhecimento desse anteprojeto. A minha dúvida é essa. A gente vai votar sem ter conhecimento desse anteprojeto. Eu sei que é de suma importância. Igual eu fiz o requerimento passado pedindo, o colega da Auri está coberto de razão, está virando uma coisa de louco, não tem norma, não tem diretriz nenhuma, né? E tem que ter. A gente tem que ter isso aí mesmo. Essa palavra, senhor presidente. Concordo plenamente com o colega Tarcísio. Eu peço ao presidente, então, que não coloque o requerimento para ser votado hoje. O anteprojeto fica à disposição dos nobres colegas para avaliação e, posteriormente, eu peço aos nobres colegas que avaliem com carinho essa semana e na próxima reunião. Isso. O projeto está comigo, está no meu gabinete e está também com a Maria Clara. Vocês podem tirar uma cópia, requerer uma cópia, dar uma analisada e na próxima coloca a sugestão e na próxima reunião o presidente coloca o requerimento em votação. Obrigado, colega Tarcísio. Muito bem. Então fazemos isso. Retira o requerimento. Os colegas tiverem interesse, solicita o colega da Auri aí, ou na Secretaria da Casa a cópia do anteprojeto. Que precisa regulamentar e regularizar, precisa sim. Senhor presidente, Sim. desculpa querer, porque tem muitos vereadores que são novatos e às vezes uma forma, um procedimento que está tendo, mas só para explicar um pouco aos colegas, esse tipo de matéria são matérias que nós não podemos fazer, o projeto. Então o vereador Dauri ou qualquer um de nós pode fazer um anteprojeto e sugerir para o prefeito fazer o projeto, já que a iniciativa não pode ser nossa. Então, se tiver alguma matéria que o vereador não pode fazer, cria-se esse anteprojeto e sugere o prefeito, né, de colocar em prática. Só para explicar isso para os vereadores, como é que se procede quando o próprio vereador não tem autonomia para fazer o projeto por lei. Obrigado, presidente. Muito bem, eu que agradeço. Vereador Derlan. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o público presente, a pessoa do meu amigo Luiz. Gostaria de parabenizar tanto ao Dauri quanto o Tarcísio, porque esse projeto, né, de iniciativa do Tarcísio e o esclarecimento aqui também do nosso companheiro, porque é de fundamental importância essa regularização do loteamento, porque, como foi dito aí, os lotes na redondeza da nossa cidade está tomando uma proporção de venda, né, assim, gigantesca. São vários loteamentos, são 10 anos de loteamento e não tem nem o mínimo, nem o máximo. Eu sei que tem questão de escritura que é a partir de 3 hectares, né, que acho que é uma lei estadual, mas a verdade tem gente vendendo condomínio em lote de 1.000 metros, outros de 500, outros de 3.000, e a Deus dará, sem luz, sem água, sem área verde, sem as legalidades, né? Temos que, passou da hora, e tem pessoas aí até usando de má fé, né? E vendendo, falando que vai colocar água, vai colocar luz, mas que garantia essas pessoas que estão comprando têm? Então, nós, representando do povo, temos que colocar esse projeto em andamento. Mais uma vez aí, já deu um norte para o prefeito, como vai ser feito. Eu vou fazer questão de, amanhã, procurando a Maria Clara ou o próprio Tarcísio. Eu vou debruçar, faço esse compromisso com os senhores, e com a população de Janaúba, para a gente regularizar essa situação dos loteamentos em Janaúba, que está cercando a nossa cidade e perímetro aí de menos de 4, 5 quilômetros da cidade, onde talvez, no futuro próximo, poderia ser bairros, então cai na questão da ilegalidade. Só uma parte, nobre colega Derlan. Lembrando que esse projeto, nós estamos fazendo uma proposta, mandando a proposta para o prefeito, mas o prefeito retorna ele para essa casa, nós votamos, aprova ou não, aí sim volta para ele sancionar. Mas é de competência dele, mas passa por essa casa, só lembrando. Não, eu entendi perfeitamente quanto à questão da iniciativa, que é do Poder Executivo. Uma parte, senhor presidente. Vereadora Carmelina. Eu concordo que seja regularizado esses chacreamentos, porque uma vez que a pessoa compra,
ela está comprando, porém, se a cidade não está tendo fiscalização, o comprador ele não pode ficar no prejuízo também. Então, assim, para quem já tem pessoas que estão construindo, não está conseguindo requerer o número na prefeitura para colocar a energia e a água. Então, assim, faltou fiscalização. Por que não fiscalizou? Por que deixou chegar aquele ponto da pessoa comprar, né, fazer benfeitoria e depois negar? Por que não houve fiscalização? Então, assim, o proprietário ele não pode ficar em prejuízo também, né? Então, essa falha aí, vejo eu, que foi por parte do município. Então, o comprador também ele não pode ficar no prejuízo, né? Que agora para frente, que regularize, creio eu que tem que adequar o plano diretor, né? Creio eu que é o plano diretor que regulariza isso, né? O Ministério da Cidade deixa bem claro lá, salvo engano, a resolução número 34. Então, que seja feito, né, essa regularização, que seja adequado também o plano diretor, para que essas pessoas que possuíram esses imóveis não fiquem também prejudicados, né? Eu fui procurada também por pessoas que já compraram, já construíram, estão lá com suas construções sem água e energia, por conta que a prefeitura não quer ceder. Mas e aí, ele vai ficar no prejuízo? Por que não fiscalizou antes, né? Porque o cartório está recebendo, né? Não, ou melhor, não é o cartório, porque é um recibo, né? Mas cadê a fiscalização da prefeitura? Então, se deixou chegar nesse ponto, vejo eu que esses proprietários eles também não podem ficar prejudicados, né? E eu creio que tem que ser acelerados também para eles usufruírem desse bem. No mais, muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só lembrando que nós temos aí hoje um projeto que é do REURB, que foi aprovado por esta casa, que vem de encontro com esse segundo projeto, que é do chacreamento, e um terceiro que eu entrei com requerimento semana passada, que é uma novo modalidade do governo federal, que é o convênio do município com o INCRA para legalizar os terrenos rurais. Então, são 3 projetos, estão prontos, dependendo de uma ação do Executivo. É só, senhor presidente. Lembrando que o REURB, desde 2017, nós votamos ele aqui, né? Final de 2017. Em reunião com o secretário de agronegócio, ele me disse que está na meta deles, planejamento deles na execução aí do primeiro semestre, já dar início ao REURB. Presidente, queria fazer uma ressalva quanto ao REURB, senhor presidente. Sim. Gente, para quem não conhece, quando a gente se fala de associação quilombola, né, João, da qual o João também é sócio e faz parte, o companheiro aí, Gerson, tem um respaldo nas leis 215, o artigo 215 da Constituição Federal, 216, a Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 69. Quando se fala REURB, a gente tem que levar em consideração também essas terras que elas são respaldadas, que foram dos ancestrais dessas pessoas e que eles perderam a força, né? Então, essas terras têm que ser respeitadas. Elas não podem ser regularizadas sem consulta a essas comunidades quilombolas, tá? Isso aí eu falo porque eu faço um trabalho na Justiça Federal, quanto a essas terras aqui, que foi dos nossos ancestrais próximo à Câmara. Então, assim, tudo isso tem um respaldo legal. É tanto que essas terras aí estão na Justiça Federal, ela ainda não tem não foi decidida, está em trânsito. E aí a gente está mobilizando, né, para isso que seja agilizado. É só isso que eu tinha que estar colocando para os presidentes. Só a nobre colega Carmelina aí, lembrando que esse projeto aí, ele é de chacreamento, né? Não é loteamento. Você não, falou... porque voltou na parte do REURB. Falou sobre o REURB. Né? REURB é outro. tá. Não, mas antes da sua fala aí... terras urbanas. Antes da sua fala, você falou loteamento e certidão de números. Esse projeto é chacreamento, só para consertar isso. Tranquilo. Eu também fiz aí alguns requerimentos. Eu estou fazendo um requerimento ao cartório eleitoral. O ano que vem é um ano eleitoral. E nós tivemos no ano passado aí a questão, salvo engano, eles até colocaram o prédio da APAE para ser uma sessão eleitoral destinada às pessoas portadoras de deficiência. E aí eu sugiro eles que façam um novo levantamento
porque teve vários casos de pessoas que, no decorrer de um ano para outro, se tornaram deficientes, tiveram a sua mobilidade reduzida. E eu tenho um caso ali na Escola Barão, onde o cadeirante ele queria exercer o seu voto, e aí ele teve que ser carregado por 4 pessoas na sua cadeira de rodas. Então eu faço esse pedido ao cartório eleitoral para que, com antecedência, um ano antes, o ano que vem, o ano eleitoral, para que eles já possam tomar essas devidas providências, junto à Secretaria de Saúde, ao IBGE e também à Secretaria de Promoção Social. E é isso. E eu vou colocar os requerimentos agora em votação. Uma parte na sua fala aí, senhor presidente? Sim. Eu me lembro que o ano passado eu enviei, antes da eleição municipal, eu enviei o requerimento ao ao cartório eleitoral, fazendo essa mesma cobrança de Vossa Excelência. E obtive a resposta. Qual foi a resposta que o cartório eleitoral me passou? Que o portador de deficiência, antes da eleição, ele tem que ir até o cartório eleitoral e falar qual é o local que ele vota e onde aí eles vão destinar para onde ele vai votar. Foi o mesmo requerimento, foi feito e veio essa resposta, só para eu acho que o cartório, nesse caso, deve dar uma publicidade maior, né? Rádio, televisão, redes sociais, para que os deficientes fiquem sabendo, que pessoas não ficaram sabendo disso, né? Mas são as pessoas que têm que ir até eles, foi essa então, mesmo. É o cartório da publicidade. Se você é deficiente, se você tem mobilidade reduzida, e fazer essa mídia, toda a divulgação aí é necessária. Os requerimentos estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações de necessidade. Indicação de necessidade 027 de 2021, de autoria do vereador Uíris Carlos Lopes. O vereador que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, primeiro, realização de operação tapa-buracos nas ruas São Cristóvão e São Miguel, localizadas no bairro São Lucas. Realização de operação tapa-buracos na rua Salviana Caldas, localizada no bairro Boa Vista. As vias citadas estão em estado intransitável pelos muitos buracos que ali se encontram, causando transtornos à população, que constantemente traz reclamação a este vereador. Indicação de necessidade 028/2021, de autoria do vereador Leubino Antunes de Bem. O vereador que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, primeiro, realização de patrulhamento e cascalhamento na rua Ferroviários, onde os moradores estão com um verdadeiro lamaçal na porta de suas residências, tendo dificuldades para transitarem, além de estarem até mesmo abrindo valetas para facilitar o escoamento da água. Segundo, realização de pavimentação asfáltica na rua Lauzinha dos Anjos, no trecho desde a Praça Maria José da Silva até a Avenida Tancredo Neves, trecho de aproximadamente 100 metros. Terceiro, realização de drenagem e recapeamento de pavimentação asfáltica da rua Cosme Damião, com início na rua Mato Grosso até a Praça das Casas Populares, percurso de aproximadamente 200 metros. Trecho este que dá acesso a várias regiões da cidade, como Casas Populares, Vila Isaías Pereira e Ribeirão do Ouro, revelando a importância da referida via. Indicação de necessidade 029/2021, de autoria da vereadora Islane da Silva Pedro. A vereadora que este subscreve vem, depois de ouvir o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, primeiro, realização de obra de drenagem pluvial, com informação de previsão de instalação de tubos e caixas de coleta d'água na rua Oscarlino José Martins, número 104, Santa Cruz, já que
é recorrente, a via é alagada e dias fortes de chuva, evidentemente, este alagamento causa danos, seja pela humilhação e constrangimento provocados pela perda e deterioração do patrimônio, seja pelo sofrimento de angústia decorrente da possibilidade de ter que suportar as consequências de novos alagamentos a qualquer momento, seja principalmente pela aflição vivenciada no momento da inundação diante do risco à saúde e até à vida. Portanto, a solução adequada é garantir dignidade às pessoas que vivem naquela localidade, já que a cada chuva forte a rua fica completamente alagada. Segundo, realização de instalação de sinalização nas imediações da Escola Estadual Luzia Mendes Siqueira, localizada no bairro Dente Grande. Terceiro, realização de permanente limpeza e conservação da praça do bairro Dona Lindu e Acácias. Quarto, realização de obra de construção de um redutor de velocidade na Avenida Militão José dos Santos, próximo ao número 2386, bairro Planalto. Realização de operação tapa-buracos na Avenida Brasil, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Sexto, realização de patrulhamento e cascalhamento da rua Plínio Guerra de Brito, no bairro Dente Grande. Sétimo, realização de patrulhamento e cascalhamento da rua Santa Cruz, localizada no bairro Dente Grande. Indicação de necessidade 030/2021, de autoria do vereador Uíris Carlos Lopes. O vereador que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes, realização de operação tapa-buracos na rua Tamoio, situada no bairro Esplanada. A via citada está com muito buraco, dificultando a passagem dos transeuntes. Indicação de necessidade 031/2021, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. O vereador que subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, primeiro, a realização de cascalhamento na estrada que liga as comunidades Barroquinha, Pausatos e Boi Velhaco. Segundo, manutenção com realização de cascalhamento da rua Antônio Alves de Souza, bem como tomada de providências para pavimentação asfáltica da via, já que há projeto para tal obra. Terceiro, realização de operação tapa-buracos na rua Pernambuco, bairro Gameleira. Quarto, realização de limpeza e cascalhamento na rua Joana Borges, no bairro Rio Novo. Indicação de necessidade 032/2021, de autoria da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. A vereadora que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, primeiro, realização de drenagem da rua Lídio Cardoso de Sá, localizada no bairro Santo Antônio, levando em consideração a situação de alagamento em que está referida via. Segundo, realização de operação tapa-buracos na avenida principal do bairro Santa Terezinha, na esquina do bairro de Juarez, nas proximidades da igreja. Terceiro, realização de cascalhamento da estrada da rua Cirila Maria de Jesus, localizada no bairro Santa Terezinha. Quarto, colocação de redutor de velocidade na rua Essa de Queiroz, localizada no bairro Veredas, nas proximidades da casa de Dona Joana. Indicação de necessidade 033/2021, de autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro. O vereador que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, providenciar uma caneta odontológica de baixa rotação para o USB Mais Viver, localizada no bairro Algodões. Indicação de necessidade 034/2021, de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. O vereador que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, realização de operação tapa-buracos na Avenida Rede Elétrica, em frente ao número 185, próximo ao Hot Dog. Segundo, realização de manutenção na rua Francisco Ferreira Mota, localizada no bairro Isaías Pereira, em que há um bueiro que quebrou e tornou-se um buraco enorme, o que coloca em risco a vida da população
das proximidades. Indicação necessidade 035 de 2021, de autoria deste secretário. O vereador que subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, realização de obra de nivelamento com projeção para a pavimentação da rua Adilson Ribas, no bairro Rio Novo, onde há um considerável declive, o qual, em tempo chuvoso, provoca o alagamento das ruas, das casas dos moradores, causando inúmeros transtornos à população que ali reside. Indicação de necessidade 036/2021, de autoria do vereador Derlan Miranda dos Reis. O vereador que subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes, a realização de obra de operação tapa-buracos nas ruas Porteirinha e Boa Esperança, ambas localizadas no bairro Nova Esperança. Indicação de necessidade 037 de 2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. O vereador que este subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, primeiro, colocação de redutor de velocidade na rua Manaus, nas proximidades dos números 500 ao 570, bairro Esplanada. Segundo, manutenção e reparo na estrada que liga a comunidade Solidão ao distrito de Quenquém. Terceiro, operação tapa-buracos na rua Caetés, nas proximidades do número 285, Esplanada. Quarto, manutenção e reparo da rua 49, esquina com a rua Pedro Alves Cabral, localizada no bairro Veredas. Quinto, manutenção e limpeza da rua Antônio Celestino Farias, no bairro Veredas. Indicação de necessidade número 38 de 2021, autoria da vereadora Islane da Silva Pedro. A vereadora que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal José Aparecido a seguinte indicação de necessidade, para que, junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, seja tomada a seguinte decisão. Indica a presente necessidade de realizar obras de drenagem da lagoa, com previsão de instalação de tubos e de caixas coletoras d'água. A mesma está situada na Avenida Amazonas, no bairro Dente Grande. A solicitação de obras e melhorias propostas vem no sentido de atender diversas reivindicações da população que moram no local. Essa lagoa citada recorrentemente transborda, alagando ruas próximas, principalmente em dias fortes de chuva. Evidentemente, este alagamento causa danos, seja pela humilhação e constrangimento provocados pela perda e deteriorização do patrimônio, seja pelo sofrimento e angústia decorrentes da possibilidade de ter que suportar as consequências de danos de novos alagamentos a qualquer momento, seja, principalmente, pela aflição vivenciada no momento da inundação, diante do risco à saúde e à vida. Portanto, a solução adequada garantirá dignidade às pessoas que vivem naquela localidade, já que a cada forte chuva, as ruas próximas a essa lagoa ficam completamente alagadas. As indicações de necessidade estão em discussão. Por ordem, senhor presidente. Palavra ao vereador Valdeir. Senhor presidente, semana passada, na quarta-feira, na reunião extraordinária... Vamos colocar um tempo para todo mundo, viu? 2 minutos para cada vereador. Pode retornar aí, vereador. Obrigado. Eu fiz uma colocação verbal à estrada que liga a comunidade Barroquinha, Paus Alto e Boi Velhaco. Hoje eu estou oficializando isso aqui, junto à Secretaria de Obras, lembrando que tem uma emenda impositiva do vereador Valdeir, destinada às estradas da zona rural, em especial essas 3 comunidades. Então, eu quero pedir uma atenção específica ao secretário de Obras, sei de todas as dificuldades, porque lá está intransitável. Eu falei na semana passada, teve um problema de saúde um morador, e o morador e o Corpo Bombeiro e o SAMU não tinha como chegar até lá pela essa estrada. Então, assim, é necessário para ontem que nós vejamos
o mais rápido possível a possibilidade de legalizar, dar dignidade dessas pessoas poder transitar a essas 3 comunidades, Paus Alto, Boi Velhaco e Barroquinha. Obrigado, senhor presidente. Sim. Eu corroboro com a sua indicação de necessidade, dadas as circunstâncias da situação, principalmente do acesso que liga a Barroquinha a Paus Altos e Boi Velhaco. Então a gente corrobora realmente, Aldeia, a gente certificou que realmente o local lá encontra-se intransitável. Presidente. O vereador Tarcísio. Só para informação, eu tive com o prefeito sexta-feira, se não me engano, ele me falando das máquinas, que as máquinas estão na Mecânica Miguel e que está fazendo uma licitação para máquinas, né? Porque ele foi cobrar essa questão de máquinas e tudo, então a prefeitura, que é a resposta que vai dar hoje, é que as máquinas estão na Mecânica Miguel e está fazendo licitação para alugar a máquina. Obrigado, presidente. Mais alguém? Essa palavra, senhor presidente. Vereador Adauri, 2 minutos. Tem um requerimento, uma indicação de necessidade que eu fiz na gestão passada, que é uma caneta odontológica para limpeza de dentes. E no PSF Bem Viver, lá que atende a comunidade de Algodões e Dona Lindu, não foi feita. Estou fazendo de novo aí, que é uma necessidade, é uma coisa simples, que não foi licitada até então. Se licitar, com certeza é uma coisa que com valor irrisório, que vai trazer um bem maior para aquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Willis, 2 minutos. Primeiramente, boa noite a todos aí, pessoal que está nos assistindo pelas mídias sociais e pela TV. Eu fiz aí essa indicação de necessidade da Rua Tamoios, no Esplanada, da Rua Salviana Caldas, no Boa Vista, e no bairro São Lucas, da Rua São Cristóvão e São Miguel. Chega para a gente diariamente, a gente vai rodando a comunidade, a gente é parado constantemente fazendo essas solicitações. Não está sendo novidade nenhuma, essa é apenas a segunda reunião ordinária que eu participo, mas dezenas de indicações de necessidade, dezenas de requerimentos, o que nos faz entender que a cidade realmente está passando por um momento caótico, né? A cidade está toda esburacada. Eu vou aproveitar essa minha fala para parabenizar aí o secretário de obras, o Ailson Rocha, que eu tive conversando com ele. É uma pessoa muito qualificada e de acesso muito fácil. Então, parabenizar com isso o prefeito pela sua indicação como secretário, assim como a maior parte do secretariado do prefeito, um pessoal de acesso muito fácil. Não vou falar a todos, mas eu vou citar aqui o Adilson Limos, o Fábio Cantuário, o Farley, Frederico, Juscelio. São pessoas que a gente tem um acesso muito fácil. Então, eu acredito que a nossa Câmara vai ter muita facilidade de tratar com o Executivo nesse mandato. E eu queria só destacar que o bairro São Lucas é um dos bairros mais carentes da nossa cidade. Nós somos vereadores que representamos a cidade como um todo. Mas eu queria pedir ao prefeito e o secretário que tenham uma atenção um pouco diferenciada com esses bairros que já são mais sofridos. Não é só o São Lucas, não. Eu sei que tem outros bairros na cidade que os nobres colegas aí também representam. Mas pedir o secretário, o prefeito, tenham uma atenção um pouco mais especial com esses bairros que já vêm sofrendo ao longo de anos. E nessa época de chuva, eu citei aí o tapa-buracos da avenida principal lá do São Lucas, mas tem muitas ruas lá, algumas delas estão inclusive alagadas, precisando de um suporte do Executivo. O bairro Boa Vista, além dessa avenida aí, é um bairro que está abandonado pelo município há décadas, né? Então, pedir aí o secretário, pedir o prefeito, que vão ter uma atenção especial a esses bairros e os demais bairros da cidade que já vêm sofrendo há mais tempo, ok? Obrigado, presidente. Presidente. Palavra, vereadora Islane, 2 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Eu fiz várias indicações aí de necessidade. Como o nosso colega Luiz falou, Janaúba está precisando, sim, de uma atenção
em toda a cidade. Mas tem alguns bairros que precisam de uma atenção maior. Quando eu citei aqui a Lagoa do Dente Grande, eu comparo ali, colega Willis, ao São Lucas, aquele trajeto ali, as pessoas, tem alunos nossos, agora que é teleaula, mas quando é na época de aula presencial, eles ficam sem ir à escola. Os moradores ficam sem ir trabalhar. Aqueles que insistem, eles vão com uma roupa, lá na frente eles têm que trocar, porque realmente a situação de Janaúba está caótica. Então, nós precisamos, como representante do povo, cobrar, ainda que venhamos colocar dezenas de requerimentos, de indicações, nós temos que cobrar. Sabemos que a prefeitura está sucateada, que as máquinas elas não estão podendo realizar o serviço que eu acredito que o executivo gostaria de executar, mas nós não vamos deixar de cobrar. Aquela situação da Lagoa, assim como São Lucas, é de dar dó das pessoas. Citei ali a sinalização na imediação da escola Luzia Mendes, porque eu também trabalho ali naquela escola. A escola precisa de placas, precisa de faixa de pedestre, né? O trânsito lá, principalmente no início e no término da aula, é muito difícil, muito aluno, muita criança que vai sozinha de 6, 7 anos. Muitas vezes os carros, eles vêm em alta velocidade e não tem indicação nenhuma que ali tem uma escola. Então, nós precisamos, o executivo ele tem que colocar essa sinalização ali. Uma construção de redutor de velocidade na Avenida Militão José dos Santos, na proximidade do número 2386, né, no bairro Planalto. É um pedido de uma moradora, esse pedido já é antigo, que já veio para essa casa aqui, né, já levou para o executivo, onde a moradora Jeane, ela disse que ela tem um comércio lá perto, as motos passam em alta velocidade, os carros também, quase já aconteceu um acidente com ela e demais, né? Outro dia ela teve que socorrer uma criança que uma moto praticamente bateu lá na criança. E, por último, é falar desses patrulhamentos, onde tem essa rua ali, a Oscarlino José Martins, onde a professora Dolores e o seu esposo, que também é professor Gilson, nos chamou, e o gabinete itinerante foi até essa localidade. Lá tem uma área verde que, na verdade, está jogada. A rua lá vira uma lagoa. Então, é isso que eu venho colocar aqui, que o executivo tem essa sensibilidade. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente. Deixa a mesa por último. Vamos, vereador Derlan, 2 minutos. Então, pessoal, pegando o gancho aqui da fala de Willis e de Slaine, eu sou solidário também com o executivo aí, porque Janaúba está destruído como um todo, né? Parece que, né, em questão do executivo aí, é muito trabalho. Eu parabenizo em especial aí, sem querer ser injusto com os outros, o Wilson, do GEM, que as demandas parece que são de anos. Conheço ele pessoalmente, estive com ele na prefeitura. Ele me disse, me provou e me mostrou o quanto ele vem trabalhando desde o dia, né, 2 de janeiro. Tive com a Ailson também. Os trabalhos são enormes, a prefeitura está sem máquina. Então, peço à população de Janaúba também, é até assim, um pouco injusto pedir isso da população, mas é injusto também com o executivo, o tanto de serviço que tem e que tem que ser feito. Então, quando eu aceitei vir vereador, eu não posso reclamar agora que eu já sabia desse desafio, porque eu já tinha feito uma leitura de ambiente. Também acredito que o Zé Aparecido também, quando aceitou o desafio, sabia que ia encontrar essa dificuldade pela frente, mas eu, sinceramente, depois das chuvas, eu reconheço que os problemas eram maiores do que eu imaginava. Fica difícil até você escolher onde você vai socorrer quem, porque eu mesmo agora fiz um requerimento de um tampa-buraco na rua Porteirinha, que leva ao posto de saúde da rua também João Cordeiro, que pega um pouco da Porteirinha também, que é um posto de saúde, o pessoal já vai fragilizado e tem que encontrar a situação daquela forma. Mas quando eu
paro para pensar, eu ainda acredito que ali pode esperar um tiquinho, porque tem gente aí que está fora de casa, que a água está entrando dentro da casa. Então, peço aí força, né, aos novos colegas, peço força ao executivo, que o desafio é enorme, mas estamos aqui. Espero que estejamos unidos, né, sem olhar o lugar, porque meu bairro é Nova Esperança, né, Gameleira, mas o pessoal também lá das outras comunidades, Barreto da Havaí, Vila Nova Poções, a zona rural, Janaúba como um todo, precisa muito desse legislativo, precisa muito desse presidente caminhar junto com o executivo para ver quem é e quando que a gente vai pontuar e tentar resolver esse problema de Janaúba. Eu sou um vereador que sempre estou na rua e principalmente nesses locais menos assistidos e vejo que bora dizer, cara, é de doer o coração, Tempo, sabe? colega. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Vereador Bruno. Presidente, nós entendemos, novos colegas, né, a gestão está nova, mas o papel nosso é cobrar, né? Se o povo vem até a gente, então nós não temos poder de executar, o papel é cobrar mesmo. Presidente, uma indicação nessa cidade minha aí, a primeira, tampa buracos na Avenida Rede Elétrica. Esse lugar fica ali próximo de Cão Supermercado até a Sérgio Pereira. Está um caos lá, viu, presidente? A segunda indicação minha aí é uma realização de manutenção na Rua Francisco Ferreira Mota, quase em frente do projeto Dom Mauro. Tem um bueiro lá, na verdade, e ali não dá para esperar, não. Ali eu peço a atenção especial do senhor Ailson, secretário de Obras, que desse uma atenção especial ali mesmo, porque se qualquer um cair ali, na verdade, nem está quase passando. A verdade é essa. Presidente, só para... porque chegou uma denúncia a mim hoje sobre a vacinação do Covid. Essa vacinação, a gente sabemos aí que, né, as áreas que estão sendo para os idosos, área de saúde e funcionários de funerárias. Eu queria que o secretário de Obras, secretário de Saúde, o doutor Elvés, mandasse uma relação para essa Câmara, não sei se tem como mandar fazer, mas é porque chegou uma denúncia que tem pessoas, sem ser essas três da área da saúde, funcionários de funerária e idoso, que foi vacinado. Foi solicitado semana passada. Então tá. Obrigado, presidente. Mais alguém? Vereador Leobino. 2 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, boa noite. Senhor presidente, eu teria até uma sugestão que o líder do seu prefeito, o vereador Hugo, marcasse com o secretário de obra, Ailson, que pudesse fazer algumas visitas, que são pequenas intervenções do município, talvez poderia ter um resultado maior. Você pode observar ali na travessia da rua Neco Tibustino com a Avenida Vereador José Militão, onde é que tem um barzinho de Ricardo, uma água fica parada ali. Faz vergonha. Você passa lá, vê aquela lama nas cadeiras, na calçada. E por incrível que pareça, é um lugar alto. É um lugar que há facilidade de fazer a drenagem de água. E não foi feito. Não foi tomado providência. Então nós, vereadores, fica difícil você usar a avenida, que lá é um lugar que tem um problema já ao longo dos anos e não foi feito. Outra travessia da rua Sérgio Pereira com a Amado Piedade e a Avenida Eugênio. É a mesma forma. Tem um barzinho, tem a escola, tem algumas residências. A primeira chuva se imunda. É água, é lama e também é um modo fácil de fazer uma drenagem. Onde é que, com pouco recurso, e a intervenção do município é capaz de solucionar aquele problema. Então eu gostaria que o líder do seu prefeito levasse o pedido até o seu prefeito, a sua secretária de obra, que ele colocasse um horário, um dia disponível, para que pudesse fazer algumas visitas, porque a gente que tem um conhecimento, vários vereadores, sabe. Eu citei aqui na semana passada a estrada que liga o Dente Grande a Pedra Preta. Existe um rio que foi desviado de uma plantação para a estrada. Só voltar de novo a água para a plantação, né? A plantação de mogno. Ela não vai fazer nenhum dano. E na estrada ela faz. Então, se o cara for lá e
colocar terra, não vai adiantar nada. Tem primeiramente fazer a drenagem de água, depois fazer um cascalamento ou qualquer coisa nesse sentido. Todos os meus requerimentos e pedidos nessa cidade, quando se trata de pavimentação, a primeira coisa que eu olho é a drenagem. Foi feita uma pavimentação da rua Cosme Damião, entre o Santo Antônio e a Serra Popular. Quando chove, o asfalto fica dentro da água. Não resolve o problema. Se você não fizer primeiro a drenagem e depois fazer a pavimentação, não resolve. Então, inclusive, eu pedi aí a conclusão de um pedaço de asfalto, que ela vai ali, da rua Mato Grosso até uma parte da Cosme Damião. E gostaria de corrigir também, quando se fala bairros, Vila Isaías, não é? Bairro Isaías Pereira. Inclusive, eu aqui vamos corrigir e mandar nesse sentido. Então é isso, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor prefeito deixasse um dia, um horário, para que nós pudéssemos, todos os vereadores, à disposição. Obrigado, senhor presidente. Vereador Hugo. Boa noite, colegas. Quero parabenizar também o Executivo Zé. Eu estou escutando aqui as demandas dos meus colegas, mas quero falar para vocês que eu estou rodando em todas as secretarias e vendo como está a estrutura de Janaúba. Por exemplo, na saúde, o companheiro Gerson está até aqui comigo, não pode até dizer melhor. O município nosso só tem 2 ambulâncias para atender a população de Janaúba. Foi lá no setor de obras para ver os maquinários. Não está funcionando. Acabei de escutar uma demanda de Adauri aqui, da atenção primária. Quanto tempo que a unidade precisa a caneta? Quanto tempo, Adauri, que você solicitou? Tem 2 anos que a população está sem atendimento odontológico. Então, sim, os problemas são grandes e eu vou marcar reunião com os secretariados e falar para eles para separar as prioridades de urgência, porque eles são pessoas capacitadas e vão saber informar para a população e para os colegas o que são mais de urgente em obra, o que são mais de urgente em saúde. Por exemplo, uma coisa, a demanda que eu passei aqui no requerimento sobre aumentar a carga horária dos psicólogos. Necessita com urgência também. Procedimentos cirúrgicos, não está fazendo quase nada. Laqueadura, cirurgia de hérnia, histerectomia total. Então, assim, vou falar para eles colocar essas prioridades e trazer aqui para casa para passar para os colegas e para a população. Muito obrigado, presidente. Vereadora Carmelina, 2 minutos. Eu gostaria de corroborar com a fala de Léo de Bem, de Islane, quando se fala do bairro Dente Grande, porque eu fui procurada também, por moradores de lá. Então, assim, lendo o jornal Gurutuba, eu vi lá, que realmente não falou a oficina, mas fala que parece que tem 2 anos que essas máquinas estão na oficina. Então, assim, eu sou compreensiva, eu acho que é bom colocar isso mesmo para a população, que as máquinas estão quebradas, mas, porém, eu acho que tem que ver a melhor maneira de agilizar o conserto dessas máquinas, porque não é nem saúde, eles não estão reclamando tanto de posto de saúde, de outros fatores, como eles estão reclamando da estrada. A gente visita os bairros, o que eles pedem é só para arrumar as estradas. Então, assim, eu tenho certeza, a gente anda, a gente ouve as pessoas. Então, assim, a prioridade deles não é nem outra coisa. Vocês veem que eu fui no bairro Santa Terezinha, Dente Grande, vários outros, como a colega falou, que tem escolas, Se Deus quiser, daqui uns dias os alunos voltam a estudar e essas estradas estão a mercê, Então, assim, quando fala no Luzia Mendes, também trabalhei lá, tem os alunos da EJA, idosos, que locomovem, que vêm dessa rua Amazonas, no ônibus, e aí entra prefeito, sai prefeito, e as ruas do mesmo jeito. E outra coisa que eu gostaria de estar frisando, o que o pessoal pede? Que quando for consertar as estradas, que tem participação deles, porque eles que conhecem o problema. Como o Léo de Bem falou, parabéns, Léo, lá na Avenida Amazonas mesmo, o que eles
citam que tem que fazer, essa drenagem, porque não adianta nada passar a patrola se não colocar ali umas manilhas para a água escorrer, né? Então, assim, que faça o serviço bem feito, não faça um faz de conta, né? Vai, joga o cascalho e fica por isso aí mesmo. Não. Ouve a população, eles que conhecem, eles que estão ali no dia a dia, eles sabem o que é melhor para a estrada deles. Às vezes joga o cascalho, quando pensa que não, já foi embora e o pessoal não viu como foi feito o serviço. Então, assim, eu acho que a gente tem que fiscalizar, está fazendo a obra, que comunique. Quem pediu o requerimento, eu gostaria que, se possível, né, ligasse no dia que fosse para a gente acompanhar. Porque mais do que criar leis e aprovar, o vereador também ele é fiscalizador. Então, que a gente fiscalize, acompanhe essas obras. Ganha a administração e ganha a gente, né? Porque o prefeito, às vezes, ele não pode estar indo até essas obras, mas a gente pode ir sim. No mais, muito obrigada. Vereador Almir, falar? Pediu a palavra? Não? Vereador Gerson, 2 minutos. Dando a continuidade aí de Camelina, na verdade, Camelina, as máquinas estão quebradas. Na verdade, também, que o carro da Vila Novas Poções está lá parado por causa de pneu, entendeu? Então, devido às licitações, e não só esse carro, vários outros carros estão lá parados por manutenção, entendeu? Então, nós vamos, né, pegar firme aí para ver... Presidente. Muito obrigado. Vamos lá. Presidente, no final, eu queria pedir um minuto de silêncio. O senhor José Soares da Silva faleceu ontem, foi enterrado hoje, 71 anos de idade, na comunidade Baixo da Colônia 1. Tá ok. Uma parte, presidente. Eu já tinha até comunicado com o presidente também, gente, sobre faleceu também uma colega e amiga da educação, né, em um acidente trágico, ela e o esposo, que é a Judijane. A Judijane, ela trabalhava na saúde, como auxiliar de classe. Faleceu ela e o esposo dela. Para quem não conhece, é a filha de Pompilo, foi um dos mais velhos, polícia daqui de Janaúba, irmão de Facioélio. Obrigada. No final, nós iremos fazer. As indicações de necessidade estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário faça a leitura das moções. Moção 006-2021. Voto de pesar. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que seja constado em ata moção de pesar pelo falecimento de Marcos Rômulo Alcântara, conhecido popularmente por Marcão do Quem-Quem. Marcão foi vereador nesta casa e ficou conhecido como o embaixador de Janaúba em Brasília, em busca de recursos para o município. Partiu e deixou eternas saudades aos familiares e amigos. Solicito que seja dada ciência à família dessa moção. Nota do vereador Ramon Alexandre Araújo. Assina-se também, viu, gente, os vereadores José Tarcísio Mendes e o vereador Leobino de Bem. Presidente, posso assinar também? Obrigado. A moção está em discussão. Próximo, presidente. Podes falar. Eu só queria dizer algumas palavras com relação a Marcão. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo, ele foi vereador na primeira legislatura, em 1993, mas nessa casa ele pouco atuou. O suplente dele foi o vereador Armando Batista Peninha, mas o trabalho que ele fez em Brasília era bem maior, não é desmerecendo o trabalho de vereador não, mas era bem maior que o trabalho nessa casa. Então eu quero deixar aqui meus pesos, a família, o pessoal, a sua esposa, e pedir a Deus que dê um lugar para ele lá no céu, que a alegria que ele tinha nessa casa era de nos confortar durante a vida. Então, Marcão, se Deus quiser dar um recado, parabéns, dê um lugar bom e especial para ele. É um cara merecedor. Amém. A moção está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante.
Peraí, gente. Tem mais uma moção aqui. Eram duas moções. Pode ler a próxima. Moção 007/2021. Voto de apoio. O vereador que essa subscreve vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que seja constado em ata moção com voto de apoio com a classe de comércio de bares, restaurantes e promoção de festas em Janaúba, pela continuação do seu trabalho, apesar da dificuldade, porque passaram da totalidade do período de pandemia do Covid-19, quando tiveram que fechar as portas e, depois, funcionar com capacidade reduzida. Verificamos que, apesar dos problemas causados pelo distanciamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, os proprietários de bares e restaurantes de Janaúba permaneceram, apesar do déficit financeiro, mantendo seus comércios funcionando e os empregos de seus funcionários, principalmente agora, em época carnavalesca, quando não haverá a comemoração do Carnaval, quando não poderá haver aglomeração. Dezenas de pessoas trabalham no setor de prestação de serviços alimentícios em Janaúba, como também em muitos outros municípios brasileiros. Mas, em Janaúba, graças ao brilhantismo profissional dos empresários, não vimos demissão em massa ou grandes números de desempregados dessa área. Requer da ciência a representante dos bares e restaurantes janaubenses nas pessoas de, primeiro, Júnior da Churrascaria Empório, no endereço na Rua Senhor da Ponte 700, bairro São Gonçalo, em Janaúba. Segundo, Deise Nogueira e Vitor Coutinho, do Trator Rancho, endereço Avenida Brasil, esquina com Rua Padre Cícero. Terceiro, Helder Pedro, do Bar do Pelas, endereço Rua Rio Preto 136, Esplanada. Quarto, os Gêmeos, do Gêmeos Bar e Churrascaria, endereço Rua Robson Pereira Santana 513, Saudade. Quinto, Cláudio, da Churrascaria e Pizzaria, na Rua Rio Preto 91, Centro de Janaúba. Sexto, José do Bucho, Bar do Bucho, endereço Rua Euclides da Cunha, no Padre Eustáquio. 7. Cabanas Bar e Pizzaria, endereço Avenida Manuel Ataíde, 1190, no bairro Santo Antônio. 8. Barzinha é o Trem, endereço Avenida Oswaldo Cruz, 816, no Padre Eustáquio. 9. Esquema Bar e Churrascaria, na Rua Belo Horizonte, no Padre Eustáquio. 10. Deguste Conveniência, endereço Rua Iumas 209, centro de Janaúba. 2. Casa da Esquina, na Rua Rui Barbosa 107, centro de Janaúba. Bar e Restaurante do Dé, endereço Avenida Manuel Taide, 1244, Santo Antônio. Sala das Sessões, nota do vereador João Pereira da Silva. Quer tecer algum comentário? Quero sim, presidente. Podeis. Senhor presidente, essa de aplauso para esses empresários, de apoio. Moção de apoio, é mais para dar dignidade, né, e parabenizar esse povo, os empresários, porque a princípio aí veio a pandemia, teve um lockdown, eles tiveram que seus comércios, né? E sabemos nós que Janaúba é uma cidade de muitos bares e restaurantes que empregam muito. E ali são pais e mães de famílias. E mesmo nessa dificuldade de fechamento, depois de abrir meia portas, né, distanciamento social, aquela coisa toda, eles continuaram ali mantendo as suas atividades. E isso merece ser aplaudido, né, porque imagina aí que Janaúba, cidade tão grande, se fosse ter uma demissão em massa, seria, né, um dano para todas as famílias que ali trabalham e ganham seu sustento. Então eu penso que conste ata e que essas pessoas foram citadas, seja enviada uma comunicação a elas. E é isso, presidente. Obrigado. Tudo bem. Senhor presidente, só uma pequena parte. Sim. Eu gostaria que pudesse mudar um pouco a redação. Ficou parecendo que fulano está o primeiro e o outro o 10º. Mudar a redação para que mandar enviar a todos. Não primeiro fulano de tal e 10º fulano. Mudar o sistema da redação. Melhorar um pouco. Você fala no requerimento? É porque a moção do vereador.
Para não ser primeiro, entendeu? Em Polo Bar. Entendeu? Isso, do vereador João. Vereador Íris. Eu queria só aproveitar essa moção aí para fazer um comentário que eu vi nas mídias sociais alguns empresários de bares comentando que alguns dos seus clientes, fregueses, contra a vontade dos próprios proprietários, ficavam aglomerando, eles pediam que ficassem apenas 2 na mesa, ficava 5, 6, 7. E quando o garçom ia lá cumprir seu trabalho e questionar, alguns ainda se diziam os valentões, queriam brigar, Gente, os próprios proprietários estão abrindo mão da sua receita de uma forma indireta aí para ficar menos pessoas, para não aglomerar. Pô, gente, vamos um pouquinho. A situação é muito mais grave do que a gente pensa, muito mais grave. Então, eu queria pedir aí, aproveitar o momento, pedir à população para colaborar, né? A gente sabe que o pessoal precisa trabalhar, o pessoal precisa do seu rendimento, mas a saúde é em primeiro lugar. Então, vamos colaborar com os empresários aí, os donos de bares que estão fazendo sua parte, que estão tentando evitar aglomerações. Vamos aproveitar essa moção aí para fazer esse comentário aí, pedir à população que colabore. O momento ainda é muito difícil. Obrigado, presidente. Muito bem. As moções estão em votação. Quem for a favor, permaneça centrado. Quem for contra, que se levante. Aprovado. Para finalizarmos aqui, pessoal, eu peço aos nobres colegas, no dia 8 de março, nós vamos ter a homenagem solene, a reunião solene aqui, para a entrega das homenagens de mérito às mulheres janaubenses. Então, eu preciso que vocês indiquem o nome das mulheres que Vossas Excelências irão homenagear, o nome completo, biografia, endereço e telefone, até sexta-feira, dia 20 agora de fevereiro, tá bom? Pode passar para a nossa secretária, Maria Clara. Então, nome completo, biografia, endereço e telefone da mulher, lembrando que cada vereador e vereadora pode homenagear uma mulher apenas, tá bom? Presidente. Sim. O horário vai ser logo depois. Depois, posteriormente, eu irei falar sobre detalhes da reunião do dia 8. É só para os senhores e as senhoras ficarem sabendo da entrega dos nomes. Fazer uma saudação especial aqui ao seu Paulo Lopes. Obrigado pela presença, seu Paulo, pai do vereador, do nosso colega Íris. Muito feliz com a presença do senhor. Seja bem-vindo, volte mais vezes, tá bom? Parabéns pelo filho que está aqui hoje legislando junto conosco. Lembrando também da TV Serra Geral, do canal do Sinal Digital, que é o 26.1 TV Serra Geral, e também o analógico continua no canal 13. Só você falou aí do meu pai, eu também queria cumprimentá-lo, te agradecer por lembrar aí. Eu sei que ele também passa por um momento muito difícil e eu sei que é muito importante para ele estar aqui hoje. Obrigado, viu? Valeu. Imagino, seu Paulo dispensa até comentários da pessoa que ele é e que ele representa aqui para Janaúba, não é porque é o pai de Vossa Excelência não, mas é um homem que eu conheço há muitos anos e é um homem que é digno de respeito e é muito bem-vindo nessa casa. Todas as vezes que o senhor quiser vir, meu seu Paulo, sinta-se em casa. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Vamos pedir, antes após a chamada, a gente faz um minuto de silêncio. Ramon Alexandre. Presente. Carmelina Romana. Presente. Gerson do Espírito Santo. Presente. Adauri Soares. Bruno Henrique Oliveira. Presente. Derlan Miranda. Presente. Elismácio Borges. Hugo Leonardo. Presente. Islane da Silva. Presente. João Pereira. José Tarcísio. Presente. Leobino Antunes. Presente. Valdeir dos Santos. E o Íris Carlos. Presente. Nós vamos fazer um minuto de silêncio antes da gente encerrar a nossa reunião.
Obrigado. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a reunião. Conforme determina o regimento interno dessa casa, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a ordinária deliberativa do dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, às 18 horas, com a ordem do dia que será anunciada posteriormente. Agradeço ao público presente, ao público que nos assiste pela TV Serra Geral e pelos nossos meios de comunicação das redes sociais. Tenham todos uma excelente noite.